Bom dia, meu amigo! Antes que o dia te puxe em 100 direções, antes que o celular acenda, antes que a mente comece a correr com planos, preocupações e listas de tarefas, vamos desacelerar por um momento. Porque como você começa o dia, importa mais do que você imagina. A maioria de nós não falha porque não ama a Deus. Falhamos porque corremos, pulamos para dentro do dia usando nossa própria força, nosso próprio pensamento, nossos próprios sentimentos. E à noite, estamos cansados, confusos e nos perguntando o que deu errado. É por isso que hoje vamos falar sobre algo simples, mas transformador. Começar o dia pedindo a Jesus sabedoria e força. Não depois, não quando tudo desabar. Primeiro. O mundo tem sua própria ideia de sabedoria. Ele diz: vá rápido, se proteja, faça o que funcionar, vença a qualquer custo. Mas a sabedoria de Deus é diferente. Por isso a Bíblia diz em Romanos 12:2: não se molde ao padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Essa renovação não acontece por acidente. Ela acontece quando você vem a Jesus primeiro. A história de Eric Liddell. Eric era um corredor extraordinário, representava a Grã-Bretanha nas Olimpíadas. O mundo estava de olho, os jornais cobriam cada detalhe, a pressão era imensa. Mas havia um problema. A corrida que ele deveria disputar estava marcada para um domingo. Para Eric, domingo não era mais um dia, era o dia do Senhor, e ele acreditava que honrar a Deus valia mais do que medalhas, mais do que fama, mais do que sucesso. Então Eric tomou uma decisão que não fazia sentido para o mundo. Ele se recusou a correr. Anos de treino, um momento para brilhar, e ele abriu mão. As pessoas chamaram de loucura, de fraqueza, de desperdício de talento. Mas Eric não estava perseguindo a sabedoria do mundo, ele estava ouvindo a voz de Deus. E a sabedoria de Deus frequentemente parece estranha para quem não compreende a fé. Eric não acordou corajoso naquele dia por acidente. Ele havia construído um hábito. Todos os dias ele começava buscando a Deus primeiro. Não perguntando o que as pessoas esperam de mim, mas, Senhor, o que você quer? Isso é sabedoria. Mais tarde, Eric correu em outra prova. Ninguém esperava que ele vencesse. Ele venceu o ouro. Mas essa não foi a maior vitória da vida dele. Anos depois, Eric se tornou missionário. Largou o conforto, largou o reconhecimento. Serviu a Deus em silêncio. E mesmo quando a vida ficou difícil, ele permaneceu fiel. Por quê? Porque ele havia aprendido cedo uma verdade que não dá para desaprender. Sucesso sem Deus é fracasso disfarçado. Se você sente que lhe falta sabedoria, peça. A Bíblia diz em Tiago 1:5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sem reprovar, e lhe será concedida. Não diz se você tem falta de educação, não diz se você tem falta de conexões, diz se você tem falta de sabedoria, peça. Sabedoria não é algo que você nasce, é algo que você pede. E quanto à força? Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, mas me sinto fraco. Você não está sozinho. Até o apóstolo Paulo disse isso, e Jesus respondeu em 2 Coríntios 12:9: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Força não é fingir que você está bem. Força é dizer: Jesus, eu preciso de você hoje. Meu amigo, você não escolhe as consequências, você só escolhe as decisões, e cada decisão já carrega uma consequência dentro dela. É por isso que a sabedoria precisa vir antes da ação. Ela te ajuda a ver antes de pisar. Como diz Provérbios 3:5-6, confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies na sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Todos os caminhos, não só os domingos, não só as crises, as decisões da manhã, as conversas, os planos. Toda manhã você tem uma escolha. Você pode acordar e deixar o medo conduzir, ou a oração conduzir. Pode deixar a pressão decidir, ou a sabedoria decidir. Você pode dizer: Senhor, me ajuda a sobreviver hoje. Ou pode dizer: Jesus, me dá sabedoria e força hoje.
Essas duas orações levam a vidas muito diferentes. O mundo se constrói sobre o orgulho, Deus se constrói sobre a humildade. O mundo se constrói sobre a ambição, Deus se constrói sobre a graça. O mundo se constrói sobre o prazer si próprio, Deus se constrói sobre a entrega. A falta de oração não é apenas esquecimento, é muitas vezes orgulho, porque orar é dizer: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. E a humildade sempre atrai a graça. Oremos juntos. Senhor Jesus, quando caminhaste sobre esta terra, você nos mostrou como é o coração do Pai de verdade. Não evitaste as pessoas quebradas, não se afastaste da dor, não mediste as pessoas pelo seu passado, pelo seu status, pelos seus erros. Tocaste os intocáveis, ouviste os que ninguém queria ouvir. Sentaste com os rejeitados, os esquecidos, os incompreendidos. Olhaste nos olhos das pessoas e viste o valor delas, não as vítimas. E hoje, Senhor Jesus, meu coração anseia ser como o seu. Ensine-me a amar da forma que você ama. Ajude-me a ver as pessoas da forma que você as vê. Tire de mim o juízo rápido, os pensamentos duros, o orgulho que nem percebo. Substitua por compaixão, paciência e misericórdia. Lembre-me que não sou melhor do que ninguém. Lembre-me que estou aqui só por causa da sua graça. Fui erguido quando não tinha forças para me erguer. Fui perdoado quando não merecia. Que essa verdade mantenha meu coração humilde e mole. Rei Jesus, enquanto caminhavas nesta terra, você estava sempre focado no propósito do Pai. Não vivia para agradar as pessoas. Não prospectava conforto ou aplausos. Vivia para obedecer, mesmo quando a obediência tinha um preço alto. Dá-me esse mesmo coração, um coração que escolhe a tua vontade acima da minha, um coração que ouve antes de agir, um coração que confia em ti mesmo quando o caminho parece obscuro. Ensine-me a encontrar alegria na obediência, não ressentimento. Ensine-me a amar a fidelidade mesmo quando ninguém nota. Ajude-me a parar de medir minha vida por sucesso, barulho e reconhecimento. Ensine-me a medir minha vida por proximidade com você. Senhor, ajude-me a caminhar com sabedoria em um mundo cheio de distração. Dá-me clareza onde estive confuso. Dá-me coragem onde estive medo de obedecer. Faz-me cuidadoso com minhas escolhas, minhas palavras e meu tempo. Ajude-me a viver com propósito, não com pressão. Ajude-me a desacelerar o suficiente para ouvir a sua voz. Renove minha força a cada dia. Não só a física, a interna. Força para fazer o que é certo. Força para dizer não quando preciso. Força para continuar quando me sinto exausto. Pai, quando meu espírito se sentir apagado, acenda-me de novo. Quando minha paixão esmorecer, sopra vida nova em mim. Desperte em mim uma nova fome de oração. Uma fome quieta, não forçada. Uma fome real, não apressada. Atraia-me cada vez mais perto, até que meu coração aprenda a descansar em ti novamente. Quando eu for tentado a julgar os outros, ensine-me a orar em vez disso. Quando sentir vontade de desistir, dá-me força para ficar. Quando eu for tentado a viver só para mim mesmo, lembre-me da cruz e do amor revelado ali. Faz de mim um vaso de misericórdia num mundo áspero. Que minha vida reflita sabedoria, paciência e coragem. Use-me em silêncio se necessário, mas use-me fielmente. Rei Jesus, eu te honro hoje como meu Salvador, meu Mestre e meu Rei. Obrigado por sua paciência comigo. Obrigado por sua misericórdia que nunca se esgota. Obrigado por caminhar comigo mesmo quando eu tropeço. Eu te dou este dia. Eu te dou meu coração. Eu te dou minha vontade. Em teu nome precioso e poderoso, Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, digite Amém nos comentários como uma declaração simples de que você está escolhendo a sabedoria e a força de Jesus hoje. E se você está carregando algo pesado, algo que não contou para muita gente, compartilhe seu pedido de oração aqui. Você não está sozinho. A gente lê, a gente ora e a gente está com você na fé. Se conhece alguém que precisa de encorajamento hoje, compartilhe. Você nunca sabe como Deus pode usar um simples compartilhamento para tocar um coração ferido. Volte amanhã. A gente se encontra aqui todo dia, para começar com oração, esperança e a presença de Deus. Que Deus guie seus passos,
fortaleça seu coração e te dê sabedoria para cada decisão.